Olá, geeks, tudo bem? Hoje eu vou falar de uma das minhas paixões, né? Pra quem não sabe ainda, livro. Bom, antes de mais nada eu quero falar do livro em si, porque como eu sou uma apaixonada por literatura, eu adoro, assim, obras, principalmente adaptações, seja do videogame, dos quadrinhos ou de filmes que viram romances, né? Ou seja, o livro escrito mesmo. Eu fico assim, por mais que eu já conheça essa história, eu fico muito curiosa de saber como que eles desenvolveram ou como que ficou escrito de uma forma assim, né, no modo romance, que é, né, no caso, a literatura mesmo. E hoje eu tô especificamente para falar, né, da trilogia de Star Wars, que é um livro, né, editado pela Dark Side. E esse livro, ele reúne, né, a trilogia, os 3 primeiros filmes, que no caso é Uma Nova Esperança, né, O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi. O interessante desse livro, assim, falando primeiro sobre o material em si, né, ele é bom, né, capa dura, ou seja, conserva bem, tem um bom acabamento, né, assim, é muito legal ver a questão da estrutura, né, assim, os detalhes que eles colocam relacionados à própria obra mesmo, né, os desenhinhos, por exemplo, a Estrela da Morte, olha que bonitinho. Então, e aqui, né, o legal de cada uma, né, cada início de uma das histórias tem na introdução alguma palavra de George Lucas a respeito da obra, né, então esse primeiro momento que ele fez, por exemplo, a primeira história, né, que é Uma Nova Esperança, além do nome, né, que teria sido outro, seria algo como As Aventuras de Luke Skywalker, esse livro, né, ou seja, o livro assim escrito, ele foi lançado 5 meses antes do lançamento no cinema, né? Então assim, o pessoal já teve a oportunidade de ter o contato assim antes até. Aí, novamente, né, é fácil de ver aqui, tem a partezinha preta, significa que acabou, vai para outra parte, né? Então, aqui, na hora que vai começar o Império Contra-Ataca, outro desenho, né? E mais uma introdução dele, contando o processo, como que foi. Nesse caso aqui, ele ia contar com a ajuda de uma pessoa, né? Tá até escrito aqui, só que infelizmente a pessoa faleceu antes de conseguir fazer, mas ele acabou conseguindo a ajuda de outro, e assim por diante. E tem o último também, né, novamente, com algumas palavras dele. E é muito legal, porque além desses detalhes, né, do desenho, a separação, as estrelas, né, que lembram o universo, o material da folha, a forma, né, o tamanho da letra, eu acho que tá tudo adequado. E assim, eu acho que o ponto principal, assim, para finalizar em termos de acabamento e qualidade do livro, né, do volume mesmo físico, é que ele é leve para esse tamanho, né? É um tamanho assim, para mim, básico. Só que o interessante é que mesmo sendo capa dura, mesmo tendo esse volume todo, ele é muito leve. Então assim, super tranquilo. Eu inclusive carreguei ele já em viagem e além de ser resistente, né, ele não pesou em nada a minha bolsa. Essa publicação, ela foi de 2014, né? E foi assim a primeira vez que veio a trilogia completa, né, editada assim num único volume aqui para o Brasil. Então assim, super prático, né? Falando da história em si, né, que aí já no caso desse romance, digamos assim, a história em relação ao filme. Não vou entrar muito em detalhes porque vocês já conhecem o filme. Se não conhecem, estão perdendo tempo, né? Depois que vocês terminarem o meu vídeo, vocês vão lá conferir o filme. O livro em si, ele tem uma narrativa, né, obviamente, um pouco diferenciada em relação à arte do cinema, mas quando você lê, e você provavelmente já assistiu o filme e agora que vai ler, você consegue visualizar todo o cenário que você já viu, ou vamos supor que você já viu tem muito tempo, igual o primeiro filme. Tem muito tempo que você viu Uma Nova Esperança. Você vai ler, você consegue relembrar toda a cena e mesmo assim, ao mesmo tempo, você vê de uma forma independente. Tem algumas pequenas diferenças, digamos assim, na transição das cenas, mas a essência é a mesma, né? Você vê toda aquela transição da história se passando da mesma forma, né?
Mas assim, a forma como descreve, por exemplo, os personagens, principalmente, né, a dupla, o C3PO e o R2-D2, é, né, particularmente interessantíssimo, né, porque a gente já vê lá no filme, né, nos filmes, a relação entre os dois, eu acho super engraçado, assim, tipo aquele alívio cômico, mas de uma forma muito legal, né. E você vê isso também no livro, a forma como é descrito, a forma como você, mesmo, é da mesma forma, você não vai ter aqui o que o R2-D2 falou, mas você sabe que os bips que ele soltou lá, provavelmente ou ele tá xingando, ou ele tá resmungando, ou ele tá sacaneando alguém. E é feito né, descrito desta forma que você consegue assim visualizar o R2-D2 ali naquele momento fazendo isso. Então assim, a história em si, né, como normal de acontecer, ela tem assim uma forma de conduzir um pouco diferente do cinema. Pouca coisa, você vai conseguir visualizar o filme em si, você consegue visualizar, mas ao mesmo tempo você consegue, digamos assim, durante a leitura, visualizar algumas cenas próprias, assim, sabe quando você lê mesmo qualquer outro livro que você não tenha visto já no cinema, nunca tenha visto nada retratado de forma real, e você mesmo imagina cenas, você consegue fazer isso aqui de uma forma independente. Star Wars é assim um dos tipos de histórias favoritos, assim, para mim é dos tipos de histórias que eu mais gosto, o estilo da história e a própria história em si. Não é o que eu mais assisto, ou assim, não é o tipo de história que eu mais vejo. É um dos favoritos, mas como livro tá, pra mim, entre os preferidos mesmo, né? Eu gostei da forma como tá escrito e assim, já fiquei mais, eu acho que mais fã ainda por ter lido o livro. Se vocês tiverem a oportunidade de conferir, eu acho que vale a pena ter tanto o livro como as obras mesmo do cinema, porque, né, é sempre um acréscimo. Eu acho que é sempre bom experimentar assim essas outras possibilidades. Então fica aí essa dica para vocês, eu espero que vocês tenham curtido bastante, espero que vocês possam aproveitar talvez uma obra também, assim como eu. E vejo vocês na próxima. E se você gostou, não se esqueça de nos acompanhar, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página do Facebook também e siga nosso Instagram. Até a próxima, pessoal!